Aproveitando que estamos em pé, vamos direcionar para a palavra do Senhor. Está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8. Glória a Deus. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de poder falar a palavra do nosso Deus. E glória a Deus, porque nós já temos sido abençoados, testemunho, louvores, já temos levado a presença do Senhor de maneira maravilhosa. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Nessa noite Deus tem confirmado conosco que estamos no lugar certo, porque é nesse lugar onde a verdade reina, onde há virtude, onde há o poder de Deus. Oh, aleluia. E direcionando a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor nos direciona assim nessa noite. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, e isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Podeis assentar. Nessa noite o Senhor, como eu falei anteriormente, tem nos dado essa oportunidade de falar com a igreja. Irmãos, eu estou muito feliz, né? A Miriam, minha cunhada, está conosco, né? Hoje ela esteve nos visitando e aí eu falei, vai ficar para o culto? Ela, glória a Deus. E ela está aqui conosco, que Deus continue abençoando. E a minha pastora hoje fez uma surpresa, né? Meu pastor tinha falado para mim ministrar domingo, aí hoje ela passou para a Ana Clécia e falei, que vai ser o casal, né? Um dirige e outro ministro. Glória a Deus. Irmãos, sempre está disponível na obra do Senhor para fazer a obra do nosso Deus, é verdade? Eu quero falar na palavra do Senhor sobre o tema Ainda há uma saída. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, nós acabamos de ler, quando, analisando na palavra do Senhor, esses versículos direcionados para a igreja de Filadélfia, não é verdade? Aonde observamos as cartas que foram direcionadas a irmãos, ao qual João, ali na ilha de Pátio, direcionou a palavra para as igrejas da Ásia. E agora estamos falando para a igreja aqui de Filadélfia. E aí vemos essa palavra, a qual aquela igreja estava passando por um processo do qual podemos imaginar que estava difícil a situação daquela igreja. O povo estava passando por um momento tribuloso, um momento difícil. Podemos dizer que eles não estavam conseguindo ter sucesso, não estavam conseguindo, vamos dizer, difundir a palavra, ou no meio da família não estava conseguindo a paz, ou no meio da família não estava conseguindo prosperar na lavoura, não estava conseguindo ter um bom desenvolvimento. Mas, sabendo disso, o Senhor, que sabe todas as coisas, direcionou essa visão a João, e aí falou ao anjo da igreja ali de Filadélfia com essas palavras. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, pode escrever a ele, e diz assim, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que põe diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, irmãos, uma palavra para aquele anjo dizer à igreja, para aquele povo que estava muitas vezes desanimado, que estava vivendo um momento de muitas desilusões, muitas vezes, podemos concluir assim, mas aí, Deus, conhecendo todas as coisas, chegou e determinou uma palavra para eles, para que eles não fossem realmente pessoas que entendessem que estavam só. Ele não estava só. O Senhor estava com ele, e o Senhor é aquele que abre porta onde não tem, e quem estava dizendo era o santo, era o verdadeiro, era aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre porta onde não tem. Aleluia! Que maravilha! Que palavra é essa? Palavra aonde o Senhor direcionou aquela igreja ali. E aí podemos entender nesta noite, na palavra do Senhor,
com a palavra de introdução, vamos falar um pouco sobre esse tema, que em Cristo sempre há uma saída. Em Cristo sempre há uma saída. Quando, irmãos, chega em Cristo, vai acontecer o quê? A solução. Quando chega em Cristo, vai ter cura. Quando chega em Cristo, a porta vai se abrir. Porque ele está dizendo que ele é o santo, que ele é o verdadeiro, que ele é aquele que tem a chave de Davi, que ele é aquele que abre aonde não tem porta. Então, chegou em Cristo, vai mudar as coisas. Chegou em Cristo, vai ter uma solução. É uma palavra para o teu coração nesta noite que em Cristo, aleluia, em Cristo sempre há uma saída. Analisando à luz da palavra do Senhor, os vendavais que estão soprando contra ti, querendo realmente virar você em um mar de tribulação, uma dificuldade, eu quero te dizer que Cristo, ele vai fazer que esse vendaval seja a teu favor. Analisando, os veladores que estão, velando no meio ali, irmão, em qualquer momento que eles possam ali, o que é que eles precisam? Do vento. Não é o vento que faz o barco deles movimentar? Talvez você está passando por um momento de dificuldade, mas esse vento é para te acordar e te dizer, Cristo tem a saída para você. Faz do vento a sua oportunidade. Faz do vento a sua fortaleza. Faz do vento a sua vitória. O vento vai caminhar você para o porto seguro. O porto seguro para o cristão é quem? Cristo Jesus. Muita gente está muitas vezes se afastando de Cristo. E o vendaval está vindo muitas vezes para te acordar e te dizer, cristão, tu és do Senhor. Cristão, esse vendaval vai fazer você acordar e dizer, olha, Cristo é a nossa rocha. A nossa irmã Stephanie, a nossa líder de casais, escolheu um tema falando sobre aonde deve ser fixado, os casais, a vida conjugal, em quem? Na rocha, que é quem? Cristo Jesus. Nesta noite eu quero te dizer, o vendaval vem, mas se você está em Cristo Jesus, ele vai te balançar, mas você não vai cair, vai ficar firme. Pode até balançar, mas está firme na rocha verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, por que de fato não existe palavra impossível no dicionário de que quem vive em Cristo? Palavras, vamos dizer assim, palavras as quais podemos entender impossível é para quem não serve a Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que... Tudo é possível àquele que... No dicionário de Cristo não tem a palavra impossível. Tem possível. No dicionário de Cristo tem a palavra possível. Eu vou te dizer e comprovar na palavra. Ismael, coloca para nós Mateus 28, versículo 18. Porque a palavra diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, toda autoridade é me dada nos céus e na terra. Então, toda autoridade está em quem? Em Cristo, em Jesus. E nós estamos diante de quem? De Cristo. A autoridade de Cristo está aqui nesta noite. Todo o poder está em Cristo. E quem está aqui nessa igreja? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele tem todo o poder. É Ele que esmiuça todo o levanto do inimigo. É Ele que me faz mais do que vencedor. Então eu estou em Cristo. Então eu sou mais do que vencedor porque eu estou em Cristo. Então, há uma palavra afirmando que foi dado todo o poder a Cristo. E eu te provo mostrando, irmão. Cristo nasceu de Maria, sabemos? E ele nasceu ali, viveu a sua infância, ficou ao lado de seu pai, José Carpinteiro, ficou ali no templo, ensinando os doutores da lei com toda a sabedoria, iniciou o ministério da pregação da palavra, veio, passou por provações, em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele falhou, e ele realmente foi na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu os agrilhões e diz agora, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por que foi dado a ele todo esse poder? Porque ele venceu todas as provações. A igreja do Senhor está marchando, e em Cristo vai vencer todas as tribulações, todas as dificuldades, porque está em Cristo.
Cristo é a saída para todas as dificuldades. E aí, irmãos, nós também podemos observar na palavra do Senhor, coloca para nós, Ismael, por gentileza, aonde direciona a palavra do Senhor, aleluia, Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 5. Vamos ver a partir do versículo 5, a seguir, a palavra do Senhor que vai nos direcionando assim. Porque todo bota com Isaías, capítulo de número 6, Ismael, perdão, é 6. Glória a Deus, é 6. Aí diz a palavra do Senhor: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Continua, Ismael. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Aleluia. Então em Cristo temos todo o nosso pecado perdoado. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então no Senhor, nós analisando a luz da palavra, que nele sempre tem uma saída. Aleluia. No Senhor sempre tem uma saída. E nesta noite ele vai nos falando dessa forma, que ele tem todo o poder. Glória a Deus. Tem todo o poder. E nós estamos diante desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Também, irmão, nós podemos observar na palavra do Senhor que nos direciona que ele tem todo o poder. Olha só, Mateus 8, versículo de número 25 ao 27. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar a luz da palavra do Senhor, que nele tem todo o poder. Olha só, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. Continua. E aí analisando, e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus, eu sei, e ele está aqui neste lugar. É ele que diz que é me dado todo o poder. É ele que perdoa todos os seus pecados. E é ele que tem todo o poder de dizer até, aleluia, os fenômenos naturais, né? Dizendo à tempestade, ao vento: acalma-se, aquieta-te, porque eu tenho todo o poder. Aleluia. Nesta noite ele está dizendo na tua vida: eu tenho todo o poder, a direção da tua vida é minha, é eu que te conduzo, é eu que te abençoo, é eu que te prospero, é eu que abro porta, é eu que tenho te visto, que tu tens sido fiel, mesmo na sua fraqueza, tu tens sido fiel, aleluia! Em Cristo sempre há uma saída. Oh, glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, quando eu olho a palavra do Senhor, eu vejo ali em Marcos, capítulo de número 9, versículo 22, uma passagem bíblica especial. Que, aleluia, um pai leva o filho aos pés de Jesus. Olha só, o versículo aqui 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa? Tenha compaixão de nós. Ajude-nos. Olha a sabedoria desse pai. Aonde ele recorreu? Aquele que pode todas as coisas. A quem esse pai procurou? Aquele que tem todo o poder. Muitas vezes nós batemos a cara na parede ou perdemos a saída dos nossos problemas porque estamos recorrendo pessoas erradas, pessoas desconcertadas, pessoas que não têm o que te oferecer. E você é cristão, você tem o seu pastor, você tem os obreiros, você tem a igreja que te ama. Por que tu está batendo cabeça por aí fora? É aqui na presença do Pai. É aqui que tu vai resolver teus problemas. É aqui que nós comungamos a nossa fé. É aqui que Deus te fortalece. É aqui que vamos caminhando junto, de glória em glória, de fé em fé. Glória a Deus! Aleluias! É assim que a igreja vai. É assim que a igreja encontra saída. É assim que a igreja triunfa. Ou você abriu a Bíblia em algum momento e viu que Jesus perdeu alguma batalha? Nenhuma batalha ele perdeu. Continua, Ismael, versículo 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível o que crê. E eu creio no meu Deus, eu creio que ele é fiel. A Isabelle sabe, o pastor Fernando sabe, a minha esposa e alguns irmãos, né?
Tem 3 anos que eu não trabalho fixado assim numa empresa. E aí, procurando alguns auxílios, não é verdade? Para poder trabalhar aqui na secretaria, mais perto também, né? E eu trabalhava no Hospital da Criança, irmão sabe, lá eu ganhava 4.000 e pouco, um salário melhorzinho, como técnico de enfermagem. Mas aí o meu enfermeiro-chefe lá falou assim, Ailton, você tem que ir, mesmo que você ganha menos, mas você vai para você ter realmente até mesmo experiência, para você ter qualificação, porque você fez realmente o seu curso de enfermeiro e não pode ficar como técnico, não desfazendo, porque técnico é muito bom trabalhar como técnico, né? Não é não, irmã Beatriz? É muito bom nessa área, que trabalha na área, apaixonado pela área da saúde. E então, irmãos, eu ali saí do Hospital da Criança 3 anos, faz que eu saí, fiquei lá 9 anos, e desde lá que eu saí, já saí empregado. Não saí empregado como enfermeiro na assistência, saí empregado como enfermeiro, numa área que eu nem gostava de fazer, irmão. Eu já falei aqui da igreja, né? Quando chegava alguns novos ali, eu não treinava. Eu falei, gente, não tem metodologia para treinar. Pega outra pessoa aí. Aí, pronto. Fui para onde? CEDAL-7, no curso técnico de enfermagem. Fiquei ali no curso técnico de enfermagem no Flores, formando alguns técnicos novos. E aí Deus abriu a porta para mim de preceptor numa faculdade, né, a qual eu formei como bacharel em enfermagem ali na Anhanguera. E aí Zé Luiz, irmão, conhece, ele lutando para me colocar como enfermeiro no município, os irmãos sabem que ele não ganhou a eleição, mas ele tentou com o Zezinho do Planalto e outras coisas mais. Enfim, não conseguiu, né? Aí, de repente, uns 15 dias atrás, eu estava na minha mãe, como sempre visitando a mãe, né? 78 anos, tem que dar uma olhadinha, ver se está fazendo alguma coisa que não deve, que esses de 78 anos gostam de fazer as coisas que não podem, a gente tem que estar lá olhando direitinho, né? Enfim, aí eu estou lá à tarde com a minha mãe, meu telefone, toca. Aí eu atendi, era um amigo meu que corre no grupo chamado CPA, né, de corrida. E aí, irmãos, era ele me chamando, né, para ir lá na Câmara, porque surgiu uma vaga de enfermeiro aqui no município. Aí eu falei, vou ir agora mesmo, meu filho. 5 minutos eu estava na Câmara. Ele falou, você veio de quê? Voando? Eu falei, não, vim apressado mesmo. Enfim, aí eu fui, cheguei lá, conversei com ele, ele pediu meu currículo, já mandou ali para a secretária, e disse que em 24 horas mandava a resposta para mim. Ó, Isabel, passou 24 horas, nada. Passou 48 horas, nada. Eu falei, não, deixa eu ligar aqui no meu telefone, logo para esse povo me chamar. Liguei lá no telefone, lá, falei com ele. Não, vamos falar agora, acho que ele não está sabendo, não. Falei, pois é, não me chamaram ainda não. Me deu uma alegria toda e depois não me chamou? Ué, que história é essa? Aí liguei lá para ele, aí ele mandou novamente, porque não me chamou, porque não chamou o Ailton, que eu tinha indicado como enfermeiro, né? E nem enfermeiro de hospital não, né? Que eu gosto de trabalhar no hospital. É enfermeiro da unidade básica, né? Já tem uns 3 anos que eu estou sendo preceptor na unidade básica. Aí eu falei para ele, pô, ele me ligou. Aí de repente mandou uma mensagem no meu celular, eu falei, opa, documenta tudo certinho? Falei, certíssimo, só falta eu mandar para você. Rapidamente preparei meus documentos, já fui lá na empresa, como é o nome da empresa, Isabel? ACM, né? ASM, aí eu já fui lá, e ela já pegou meus documentos, já marcou o meu admissional, e eu falei, olha, aí agora arranjei problema, porque eu estou como preceptor da Anhanguera e não posso deixar eles no meio do caminho, tenho que assumir a responsabilidade. Mas, irmão, aonde ela mandou eu treinar, onde foi? No posto que eu estava sendo preceptor. Glória a Deus, falei, é aqui mesmo, então dá para ficar até onde eles vão concluir, vão para o plano, e eu vou assumindo como enfermeiro. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, já tem 15 dias que eu me assumi como enfermeiro na Secretaria de Saúde, né? Então Deus é fiel. E eu nem tinha falado para esse rapaz que é o Carlinho, para me chamar, né? De repente surgiu a oportunidade, Deus é fiel. E aí, irmãos, algo tão interessante que eu analisando aqui a luz da palavra do Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Não estava fechado, mas graças a Deus não fiquei nenhum momento sem trabalhar. Eu não tinha tempo para atender todos que me procuravam. E como eu não tenho tempo para atender eles, não é verdade? Surgiram várias outras vagas, mas não era para mim, porque o meu tempo não batia com eles. E Deus, assim, tem dado graça na minha vida. Deus é um Deus fiel. Como eu falei para os irmãos, no Senhor sempre há uma saída. O Senhor tem todo o poder, porque Ele é o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe
da paz. É esse o meu Deus, é esse o seu Deus, é esse que nós servimos. Então, nós estamos diante de um Deus maravilhoso, aleluia. Irmão, eu terminei de falar a bênção, mas eu vou falar para os irmãos. O posto que eu fui trabalhar, aonde era, Ailton? O posto aqui do Paquetá. Longe para me chegar lá, né? 3 minutinhos, 5 minutinhos, saio da minha casa, estou lá no posto trabalhando. Né? Então Deus é maravilhoso, né? Para não ir para o plano pegar um horário difícil. Mas, irmãos, voltando aqui na palavra do Senhor, eu quero dizer, em Cristo sempre há uma saída. Então, Deus foi a saída para o meu emprego, Ele também é a saída para o seu emprego, para a sua cura, para a libertação da sua família, para a salvação para aqueles. Creia nesse Deus maravilhoso. Continua servindo esse Deus. E eu quero te dizer que Jesus, aleluia, tem todo o poder. Então, aquele pai, ele ali levou aquele filho para os pés do Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele, né? Aleluia, o que Jesus respondeu? Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Continua, Ismael. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmão, tem hora que você muitas vezes está passando por um momento de falta de fé, mas Jesus Cristo está te ajudando nesta noite. Ele está te direcionando nesta noite. Ele está te mostrando que esse vendaval não é para te tirar da presença dele, mas é para te fortalecer. É para você fazer desse vendaval, aleluia, motivo para você fortalecer mais em Cristo Jesus. E aí, pastor Fernando, o que é que nós analisamos na palavra do Senhor? Nossa vida, vivemos alguns momentos que parece não ter saída, não é verdade, irmãos? Nós vivemos um momento assim tão difícil que parece não ter saída. Exemplo, Ailton. Quando muitas vezes você passa por uma enfermidade que o diagnóstico médico diz assim, olha, deu câncer. Olha, deu doença crônica como diabetes. Olha, deu hipertensão. Olha, deu DPOC. Olha, vai ter que ir para a UTI. Olha, o seu problema vai ser assim. Aí muitas vezes nós pensamos, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Irmão, quando vem o diagnóstico de uma enfermidade, parece que nós perdemos o chão. Parece que, meu Deus, parece que veda. Parece que nós, meu Deus, não vai ter jeito não. Aquele ali morreu desse jeito, eu vou morrer do mesmo jeito que ele. Olha, fulano morreu assim, eu vou morrer da mesma doença. E aí pensamos desse jeito. Vivemos um momento pensando que não tem saída. Muitas vezes você pensa assim, não tem saída. Por quê? Porque esse momento é um momento de enfermidade que parece que não tem saída. Ou outro momento que pensamos que não tem saída na nossa vida. Um momento que passamos por luto. Irmão, a perda de um ente querido parece que nunca vai sair, né, da nossa mente, da nossa cabeça. Parece que hoje aconteceu, parece que amanhã estou vivendo a mesma coisa, um mês. Parece que esse luto, nunca vou sair desse luto. Irmão, as dificuldades da nossa vida, os problemas vêm, parece que é para sucumbir. Nós passamos um momento pensando que não vai ter como viver outra vida agora, sem aquele ente querido. Parece que a nossa vida vai parar junto com aquele ente querido que o Senhor chamou. Mas o Senhor está chamando os seus, irmãos, e aprova o Senhor chamar, porque o Senhor vai colher os seus mesmo. O Senhor tem vindo buscar a igreja. Se ele não vir para todos, mas ele vai chamar um de cada vez. E o que é que nós temos que estar fazendo? Está nos preparando para encontrar com Cristo Jesus. Eu, você, qualquer um de nós temos que estar pronto. E muitas vezes aqueles que ficaram aqui vão passar pelo luto. Mas esse luto, ele não vai te matar. O Espírito Santo vai te fortalecer, vai te consolar. Vimos esse Deus que tem a saída para as nossas vidas. E algum momento da nossa vida que parece que não tem saída. Crise financeira e desemprego. Quando falta recurso para pagar aquele boleto, chegou o dia, chegou a hora, chegou o credor, o telefone tocou, meu Deus do céu, a cabeça esquenta, né? A cabeça esquenta, coça a cabeça, começa a contar, agora não é conta, né? Agora no Pix, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na minha conta, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta da internet, pagar a conta de água, amanhã eu tenho que pagar a luz, amanhã eu tenho que comprar o gás, fazer as compras, tenho que pagar aquele cartão, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A montanha dos problemas tá grande. E aí você pensa, não tem saída. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia. É o Senhor que te dá prosperidade. É o Senhor, nosso pastor, nossa pastora, ou qualquer irmão que está dirigindo o culto aqui, quando ora pelos ofertantes, ora por aquele são dizimista, é para que o Senhor prospere, repreenda o devorador e você tenha a bênção do dizimista. Então, o Senhor tem provido na sua vida a bênção. Por que você vai duvidar que não tem saída no Senhor? Tem saída, a oração.
A oração te levará a você ter prosperidade na tua vida. E o que entendemos em algum momento da nossa vida que parece que não tem saída? Quando vivemos também, irmão, momento difícil da nossa família, né? Quando tem briga, intriga, ou muitas vezes, se o irmão entra, o outro sai. Se o outro entra, né, o outro sai. Então, muitas vezes, família que fica sem comunicar um mês, um ano, pessoas que muitas vezes têm umas trevas na cabeça dele, e aí muitas vezes viram um calabouço, uma confusão, e aí muitas vezes pensamos assim, acabou a família, aquele problema. Pensa que não tem saída. O Senhor pode transformar o coração daquele coração de pedra. Deus pode mudar aquela família. Deus pode entrar com providência, libertar. Deus é Deus que nós servimos, irmão. Ele não me chamou? Ele não te chamou? Ele não te restaurado, transformado? Por que na sua família vai ser diferente? O Deus que está aqui é o Deus que diz, tudo é possível aquele que crê. E eu quero acreditar que aqui na casa do Senhor tem um servo do Senhor que crê na sua palavra e que tem lançado, aleluia, a sua vida na fé, servindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Outro momento que parece que não tem saída na nossa vida. Conflito, relacionamento, problema conjugal. Aquele relacionamento muitas vezes tóxico. Conjugal, problema que muitas vezes quer resolver só com o divórcio, que não tem como resolver, e aí vira aquela bola de neve. O que vai acontecer? Vamos para o tribunal, vamos separar. Cadê o Cristo que pode resolver a tua causa? Ele está aqui nessa noite. Muitas vezes, irmão, há momentos de tanta dificuldade na sua vida que você pensa que não tem saída. Como? A angústia, o desespero emocional. Momento que você vive na ansiedade, a depressão. Pensa assim, meu Deus, essa depressão vai me matar. Vai não, irmão. O Senhor vai te levantar dessa depressão. Vai te levantar desse momento que você está vivendo, porque Ele é Deus que te dá saúde. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa tão importante. O texto lido como base nos traz uma palavra onde João recebeu de Jesus para dizer à igreja de Filadélfia. Talvez a igreja de Filadélfia estava vivendo esse mesmo problema que eu acabei de falar aqui. Mas Jesus estava dizendo ali que Ele é aquele que abre a porta. Ele é aquele que abre a porta. Ele é aquele que tem visto a você sendo fiel. Ele é aquele que está dizendo que está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aprendemos nessa palavra que Deus tem sempre uma porta que pode nos levar à saída. O Senhor tem sempre uma porta e Ele pode te levar à saída. Olha, a porta está aberta em Cristo Jesus. Aí o próprio Senhor, através de João, diz assim, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, aqui aprendemos que a promessa do texto são para a igreja. Irmão, essa promessa é para a igreja, que o Senhor abre porta, né? É para a igreja. Mas sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes tem cristão na casa do Senhor só na igreja, mas a fé não está firme nesse Deus que pode todas as coisas. Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve, aqui aprendemos que a promessa do texto são para a igreja. Muita gente está dentro da igreja, mas não faz parte da igreja de Cristo. Só vem, irmão. O irmão está ali recebendo visão, está recebendo a palavra, está prosperando, Deus está dando visão, Deus está renovando. E tem uma pessoa que vai só para a igreja, mas não está sendo como igreja. Quando estamos aqui, nós estamos sendo igreja do Senhor. Não é só para vir para a igreja, é ser igreja do Senhor. É para ser igreja do Senhor. Por isso que ali a igreja de Filadélfia escreve, assim diz o Cristo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aleluia. Eu abro porta onde não tem porta e fecho porta onde tem porta. Aleluia. Essas coisas, quem diz é o santo, é o verdadeiro. Já uma validação que quem fez a promessa, irmão, quem fez a promessa é o Cristo. Eu quero crer que a igreja está fixada em um Deus que fez essa promessa que vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. E não se limite pensando, mas parece que está tudo contra mim. Parece que está tudo ao contrário. Parece que nada está acontecendo. Faz, irmão, da dificuldade, faz dessa tribulação fortalecimento da sua fé. Porque, irmão, quando você fala assim, a luta está grande, mas é nos pés do Senhor que você é fortalecido. O vento está balançando contra mim, é como aquele hino, né? O vento balançou o barco do mar. Mas não afogou não, sabe por quê? Porque Cristo está contigo. Queria te afogar?
Mas o Senhor diz assim: vento, aquieta-te, calma-te, porque esse é meu ungido. Essa é minha filha, é meu filho, eu amo, eu tenho promessa na vida dele. Irmãos, se o homem não gostar, se a mulher não gostar, nem problema é dele. Quem fez a promessa é aquele que é verdadeiro, aleluia. É o grande eu sou, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que nós analisamos ali, irmão? Quando o livro de Êxodo. Êxodo significa o quê? Saída. O povo saiu ali, saiu do Egito, saiu da escravidão. E aquele povo, irmão, estava diante do mar vermelho. E agora, se voltar para trás, os inimigos vêm. Na frente tem um mar. O que vamos fazer? Clamar aquele que pode todas as coisas. Você está assim também? Está passando pela luta que do lado está difícil, da frente está mais difícil. Mas o teu socorro vem do alto. A saída vem do alto. Receba do Senhor a saída da tua vida. Cristão não vive, né? Assim, coincidência. É por provisão de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e nessa noite eu quero te dizer o seguinte. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, está aqui te dizendo, eu abro a porta sim. Porque em João capítulo de número 10, versículo 9, diz assim, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. É por isso que Cristo sempre, aleluia, há nele uma saída. Cristo é a porta. Então, já está confirmado, já está batido o martelo. Cristo está dizendo, eu sou a porta. Irmão, nós sabemos que tem direção, quando todo caminho nos leva a Roma, toda estrada nos leva a Roma, mas não é todo caminho que leva ao céu, não. É só através de Cristo Jesus. Não é todo caminho que leva a provisão, não. É através de Cristo Jesus. A provisão, a saída na nossa vida é Cristo Jesus. Porque muitas pessoas foram salvas, irmão, no lamaçal de pecado, no vício, né? Pessoas viviam sem valor nenhum. Nem um centavo a pessoa dava para aquele ali. Mas o Senhor foi lá, limpou, purificou e trouxe para a presença dele, porque o Senhor é o Deus que tem saída para todas as coisas e para a sua vida não é diferente. Aleluia. Irmão, o Senhor, aleluia, conhece, aleluia, de você. Ele sabe da forma como você está na presença dele. Deus está vendo a sua angústia, o seu sofrimento. Também é verdade que essa palavra nos traz conforto. Aquele que entra em Cristo, a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. E aquele que bate, abrir-se-vos-á. Está em Mateus 7, versículo 7, né? Que aquele que pede, recebe. Coloque isso, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aleluia, Mateus, glória a Deus. O que diz a palavra do Senhor para o teu coração aqui, Mateus? Peça-lhe e lhe será dado. Busque e acharão. Bata e a porta será aberta para você. Aleluia. A saída está aqui nesta noite. A saída está aqui nesta noite. Entra por essa porta. Entra por essa porta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como o Senhor está abrindo porta na tua vida. As portas estão se abrindo na tua vida. A porta da solução, da saúde, do emprego, a porta da prosperidade. Aleluia. O nosso pastor falou, né? Que aqui as chaves têm acontecido aqui. A sua chave vai chegar. Aleluia. O Senhor vai te dar a chave da vitória. Aleluia. Eu quero a chave da minha vitória. Eu quero a chave da minha vitória. Se tu quer, levanta a tua mão para cima e confirma com adoração ao nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso. Vamos passar, irmão, porque senão as horas avançam e nós temos que concluir. Glória a Deus. Há um texto lindo na Bíblia que revela esse amor, essa compaixão de Deus. Está em Juízes, capítulo de número 10, versículo 16. Olha só como o Senhor, ele olha para o seu povo, como Deus é maravilhoso. Olha só, Juízes, capítulo de número 10, 16. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante das desgraças de Israel. O povo de Israel afastava, adorava ídolos. E Deus muitas vezes ali, irmão, queria realmente aniquilar aquele povo. Mas aí, o povo tirava os deuses do meio de si, começava a adorar a Deus, começava a buscar a Deus, e Deus, tão compaixão, né, para com aquele povo, aí Deus tirava, aleluia, aquele momento que queria castigar o povo, e tinha compaixão daquele povo. Irmão, olha para dentro de ti, não é eu que vou te julgar, não, é você. Irmão, olha para dentro de você nesta noite, e faça uma autoanálise. Quantas falhas que você muitas vezes tem diante do Senhor?
Quantas muitas vezes você tem negligenciado diante do Senhor, tem falhado, e Deus tem poupado porque Ele é misericordioso, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel. Se Deus não fosse a nossa saída, nós já tínhamos sido consumidos, irmão. Mas o Senhor é a saída para o meu problema, para o seu problema. Ele é como o hino que a equipe de louvor cantou, né? Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. O lugar é no Senhor. E nós estamos aonde? No Senhor. No Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eis que diante de ti põe uma porta aberta. Lembra que Jesus está falando para a sua igreja. Aleluia. Agora, qual é essa porta? Essa porta é Jesus, conforme já falamos. Essa porta é o Senhor Jesus, que diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Quando verdadeiramente entramos por essa porta, encontramos o que precisamos. Irmãos, temos vários exemplos. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto injusto, falhava. Mas quando ele colocou no seu coração que Jesus ia passar e que ele queria salvação, ele então pediu, Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa. Aí as pessoas falam, mas Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, ele tem roubado, tem falhado. Aí Jesus disse assim, eu não vim para os bons, para os saudáveis, mas eu vim para os doentes. Eu vim salvar aquele que havia perdido. E a salvação chegou na casa de Zaqueu, aleluias! Glória a Deus! Então, teve saída para Zaqueu? Teve saída, porque em Jesus há uma saída. Aleluia! Bartimeu, cego, irmão, não conseguia, aleluia, chegar perto de Jesus, mas ele quer ser curado, eu quero ser curado, e a multidão indo, e ele indo, Jesus tem misericórdia de mim, e ali Jesus curou Bartimeu, e ele foi curado da sua cegueira. Então, em Jesus também tem cura para as doenças, para a enfermidade. Jesus é a saída para as doenças, glória a Deus. A viúva de Naim, seu único filho tinha morrido. Até aí Jesus chegou e foi a saída para, aleluia, aquela mulher que estava precisando, aleluia, de um milagre, mesmo em meio à morte. Jesus chegou, tocou e o defunto levantou. Eita, glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? É para aplaudir ao Senhor, esse Deus maravilhoso! Esse Deus maravilhoso, glória a Deus! Então Jesus é o Senhor que ressuscita até morto, para mostrar que Ele é a saída. Ele está dizendo essa noite, eu sou a saída na sua vida, aleluia. Eu sou a saída na sua vida, Jotinha. Eu sou a saída na sua vida, Júlia. Eu sou a saída na sua vida, aleluia, Isa. Eu sou a saída na sua vida, Lelian. Eu sou a saída para a igreja, aleluia. Eu abro a porta para a minha igreja, aleluia. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmão, em nenhum homem, aleluia, pode fechar a porta que Deus abre. Nem demônio vai ter que, irmão, aleluia, sair do meio. Porque se ele não sair, vai passar por cima dele e vamos, aleluia, ver a porta aberta. Não importa não, irmão. Se esse demônio está se levantando na tua vida, na tua finança, ele vai ter que sair porque o Senhor vai te dar prosperidade. Ele vai te dar a tua vitória, porque ele é a saída. Aleluia. E para encerrar, porque as horas já se avançam, aleluia, algo importante. Só duas coisas que podem fechar a porta da saída da sua vida e na minha vida. Qual é? Pecado. O pecado fecha as portas. O pecado impede de nós termos a saída da prosperidade. Aonde está isso? A palavra do Senhor está em Salmo, capítulo número 66, versículo 18 e 19, que vai nos falar a palavra nos direcionando assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo de número 60, aleluia, 66, 18 e 19. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, se no coração tivesse o pecado, tivesse a falha, o Senhor não teria me ouvido. O pecado impede de o Senhor me ouvir. O pecado impede de eu ser abençoado. A porta não se abre se você estiver em pecado. Não adianta. Pode clamar, pode ficar de cabeça para baixo. A porta não se abre. Quer que a porta se abra? Mantenha a comunhão com Jeová, com Deus poderoso.
Oh, aleluia! Rebassuri andalaia. Ah, demantuí, rabassuri canta. Aleluias. E é interessante que a palavra do Senhor também diz, irmão, que algo impede que a porta se abra. Incredulidade. Está sendo incrédulo. O Senhor está falando, você está dizendo assim, é do irmão Ailton, é do pastor Fernando, é da Ana Clécia dela. Não, irmão. O Senhor está falando no teu coração porque Ele te ama para preservar a sua vida. O Senhor não quer que esse vendaval te afogue, que essa luta tire você da presença dEle, não. Ele quer você mais forte. Ele quer te colocar em lugar de honra. Só chega, irmão, no ápice. Só chega na montanha, no ápice, no lugar firme, como vencedor, aquele que passa pela provação, que passa pela luta e encontra a saída em Cristo Jesus. E a incredulidade te impede de você ver a glória de Deus. Mateus 13, versículo 58. Aleluia, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, aleluia, Mateus capítulo 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O Senhor nessa noite quer fazer milagre aqui. O Senhor nessa noite quer abrir porta aqui. Mas eu preciso crer no milagre do Senhor. Eu preciso crer na saída que é o Senhor. Wallace, prepara aqui um louvor para a gente já terminar. Amém? Aleluia. O Senhor quer que você tira, quer que eu tire, quer que nós não sejamos pecadores. O Senhor não quer que nós tenhamos incredulidade. Irmão, olha só. O povo de Israel saíram, não era um não, né, pastor Fernando? Aquele povo que saiu do Egito, não foi um não, irmão. Não foi 10, não. Foi 100? Muito mais que 100. Foi 1000? Muito mais que 1000. Ô Salvador, e quantos que entraram ali na terra prometida, irmão? Daqueles todos? Quantos? Foram quantos? 2 famílias. Qual é a família de quem? Caleb e Josué. Foram muitos, irmão. Foram libertos do Egito. Irmão, o Senhor nos chamou aqui na casa dele, estamos aqui nos preparando para ir para o céu. E nós temos que cada dia servir firme, porque a porta está aberta para nós, cada dia galgar a nossa salvação. Mas precisamos cada dia estar firme na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E para concluir, eu quero te dizer, aleluia, glória a Deus. Como já disse, Jesus é a porta que abre todas as demais portas que você precisa. Então, Jesus, de uma porta, abre 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quantas portas você precisa em Cristo? Quantas portas você precisa? O Senhor é uma porta que abre várias outras portas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me chamou para a casa dele, irmão. Hoje, glória a Deus, na presença do Senhor, o Senhor tem aberto muitas portas na minha vida, tem dado vitória na minha vida, e eu tenho recebido do Senhor gradativamente a glória, as bênçãos dele, sendo uma porta que nós entramos, que é aceitando Jesus como Salvador, e aí ele vai abrindo as outras e outras portas, e nós vamos adorando o nome do Senhor. Igreja, continua sendo fiel, vale a pena, aleluia, estar em Cristo. Cristo é uma saída para a minha e para a sua vida. Continua. Cristo tem te visto. Coloca para mim Apocalipse 3 e versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de pedir à igreja que se colocasse em pé, por favor. Amém? Glória a Deus. O Senhor está te dizendo nessa noite: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É por isso que ele vai abrir a porta nessa noite. Aleluia. E eu quero saber se tem aqueles aqui que nessa noite estão precisando de uma porta aberta. Eu não vou falar nome, mas vem aqui na frente, porque o Senhor, Ele vai confirmar a porta aberta na tua vida.